E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. A partir de agora, então é só você avisar todo mundo que também já estamos no nosso canal de TV, na Rede 316 TV, aqui no YouTube, tá bom? Não esquece, mais uma vez, de deixar o like, você que for chegando aqui na rede. Bom, são 10 horas e 7 minutinhos em Brasília, 10 e 7 na nossa capital. Seja muito bem-vindo onde quer que você esteja. Como acontece toda quarta-feira, a gente já está aqui, então, com hoje um casal de missionários, né? E abençoados que estarão aí conversando com a gente. Os nossos queridos pastor André e missionária Germana Mateus. Eles são da Igreja Batista Jardim Odete, lá em São Paulo. Ambos vão fazer 27 anos, são casados. Hoje, deixa eu ver aqui, são pais, né? São pais de Giovanni e Jefferson, essa dupla que comanda tudo aí. E deixa eu ver o que mais. Já atuaram em projetos? Sim, em quase todos. Tá certo? Então, como voluntários e ainda nas férias. Eita, quando estão descansando, quebrando pedra, é assim mesmo, pastorzão? É assim mesmo, graças a Deus, Deus tem nos dado muita oportunidade para servir. Queridos irmãos, muito bom dia, é um prazer estar com todos vocês que nos ouvem nesta manhã. Muito bem. Mas, Giovana, Deus abençoe, querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É bom falar daquilo que Deus tem feito, né? E para a gente é um privilégio poder compartilhar, né, o que Deus tem nos dado a oportunidade de viver nesse tempo. Maravilha. Vocês estão falando de onde? A conversa que chegou aqui, né, que foi ventilada aqui pra gente, é que de manhã vocês estão na Amazônia e de tarde no Rio Grande do Sul. Isso é quase mesmo assim. É menos isso. Nesse momento, nós estamos aqui no Sul, né? Mas nós hoje temos o privilégio aí de servir no Sul e na Amazônia. Então, nós estamos, de fato, de norte a sul do Brasil. Fica pertinho, né? Logo um ali. Do lado do outro. Diz um bom ribeirinho, é logo ali. Verdade. Falando disso, dá para ir. Dá para ir, né? De navio para o Rio Grande do Sul, da Amazônia para o Rio Grande do Sul, dá para ir, né? De barco, de lancha. Só não chega, mas dá para ir, né? É isso aí. Maravilha. Mas me conta, vocês, os dois são de São Paulo? Nós dois somos de São Paulo, somos naturais de São Paulo, né? E há 10 anos o Senhor nos chamou para dedicar tempo integral. Fomos para a Amazônia numa viagem, né? Servir ali como dentistas e entendemos que lá era o nosso lugar. E então estamos desde 2015, né? Servindo ali na Amazônia. E esse ano, há alguns meses, né? Viemos aqui para o Sul para essa ação do SOS, para essa ação emergencial, né? E o Senhor nos chamou também para esse tempo estar aqui. Então, temos tido aí o privilégio de ver a boa mão do Senhor agir e alcançar vidas, né? Tanto na Amazônia quanto aqui no Rio Grande do Sul. Trocamos literalmente a selva de pedras para a selva amazônica. Olha aí. E indo à Amazônia em viagens missionárias, Deus despertou o nosso coração para aquele povo tão lindo, tão acolhedor, mas que tanto carece do amor de Deus. Que legal. E vocês falaram, os dois são dentistas. Sim. Ah, legal. E aí agora me conta, agora bateu a curiosidade, com certeza tem um monte de gente já aqui, tem pessoas que estão aqui no nosso WhatsApp, né? Tem gente que está, claro, muita gente ligada na rádio, alguns já participando aqui no WhatsApp. No nosso chat também o pessoal está começando a chegar aqui devagarinho. Me conta como é que foi o chamado de vocês, né? Eu vou começar com a nossa querida irmã Giovana. Como é que foi teu chamado, querida, para esse, como o pastor acabou de falar, para esse despertar missionário? Como é que foi isso? Nós sempre estivemos muito envolvidos, né? Na obra, no reino. Servimos como voluntários em missões nacionais há muitos anos. Sim. Mas em 2014 nós fomos desafiados a ir à Amazônia. Nós conhecer o barco, seria uma das primeiras viagens ali do barco missionário. E nós nos deparamos com uma realidade que nós desconhecíamos, né? A Amazônia é um Brasil à parte, né? Então, assim, eu sempre amei missões, sempre estive envolvida com missões, mas eu não tinha ideia do que era a Amazônia e do que era a necessidade na Amazônia.
Quando nós chegamos ali para fazer atendimento, nós fomos levar um consultório, nossa igreja havia doado para o projeto. Nós tivemos uma experiência que nos marcou muito, né? Não sei se vocês sabem, mas na Amazônia as pessoas vivem completamente isoladas. Viaja-se, né? 3, 5, 10, 15, 20 dias sem sair de território nacional. Nós temos missionários que viajam 7 dias para chegar até a sua comunidade. E nós chegamos ali e é muito comum você encontrar jovens, adultos que nunca foram ao médico, nunca viram um médico ou um dentista. E nós fomos para um atendimento num local paulista, né, acostumado a andar de metrô, a gente achou que tinha desbravado a Amazônia, né, 15 horas de viagem, mas mal sabíamos que a gente estava bem do ladinho ainda de Manaus. Na Amazônia a gente mensura a viagem por dias, né, então 2 dias, 3 dias, e a gente estava fazendo atendimento, uma criança entrou na fila, veio para ser atendida, nós somos proibidos, né, de atender criança, anestesiar uma criança sem um responsável legal. E aquela criança entrou na fila, sozinho, nós fizemos uma limpezinha, ele foi embora, ele voltou, e estava muito quente. No final do dia, eu olhei pela janela e eu vi aquele garoto de novo na fila. Eu imaginei que ele quisesse um kit. Nós estávamos entregando kitzinhos de escova, pasta. Pensei, né, dou um kit, ele vai embora, tá tudo certo. Mas eu fui lá fora e eu perguntei para aquele garoto o que ele fazia ali, e ele me disse que ele estava com dor e não podia ir embora. Eu falei, chama a mãe e o pai que eu te atendo, né? E alguém na fila me disse, doutora, esquece, ele não tem ninguém. Eu já não podia mais mandar aquela criança para casa, alguém na fila assinou por ele, né? E eu trouxe aquela criança para dentro do barco, nós atendíamos em cadeiras plásticas, eu literalmente coloquei ele no colo, anestesiei aquela criança, tirei um dentinho dele, todos nós sabemos que isso não é nada agradável nem para um adulto, né? Mas quando eu terminei aquele procedimento, aquela criança pulou da cadeira, me deu um abraço tão apertado, um sorriso tão largo, como se eu tivesse dado para ele o maior e melhor presente da vida. Não sei se ele estava com dor há um dia, há um ano, porque em uma comunidade ribeirinha não tem médico, não tem dentista, não tem farmácia. Ainda que você tenha o dinheiro, você não tem aonde comprar um remédio. Meu Deus. E naquele momento Deus falou ao meu coração, né? Aqueles a qual eu amo estão com dor, estão sofrendo, e o que é que você está fazendo para mudar essa realidade? E aquilo impactou muito os nossos corações. Nós voltamos para São Paulo, mas o nosso coração ficou na Amazônia. Então, nós começamos a orar, pedir para que o Senhor nos direcionasse, né? E colocamos a nossa vida à disposição do Senhor, se algo mais Ele quisesse de nós. Fomos naquele mesmo ano 7 viagens missionárias para a Amazônia. Nós já passávamos mais tempo na Amazônia do que em São Paulo. Então, na 7ª viagem, nós tomamos a decisão de que nós não queríamos mais viver os nossos sonhos, os nossos planos, mas que nós queríamos dedicar a nossa vida, a nossa profissão em prol do reino do Senhor. E fomos para a Amazônia. Nós costumamos dizer, né? Somos dentistas de profissão, mas servos por opção e vocação. Deus nos chamou para servir. Se a odontologia servir para alguma coisa, a gente usa. Se não, glória a Deus por isso, né? Se precisar limpar chão, carregar caixa, nós estamos à disposição do Senhor. E estamos lá. Nesses anos, temos tido o privilégio de servir ali na Amazônia. Fomos, a princípio, né? Para cuidar da área da saúde. Hoje nós coordenamos a área de plantação de igreja, tanto ali na Amazônia como aqui no Sul. E temos servido ao Senhor até o momento que o Senhor nos permitir. Muito bem, então o chamado praticamente deslanchou mesmo depois de casada já. Nós casamos para ir para o campo. Só que imaginem, né? 2 crianças, a gente pensava que era gente grande já, né? Mas éramos 2, tínhamos 18, 19 anos de idade. Olha aí. E nós casamos com o desejo de ir ao campo. Mas o Senhor nos deixou no campo local durante um tempo, né? Nos deixou. Hoje nós entendemos que o nosso campo, naquele momento, era a nossa igreja, era a nossa família, para depois nos enviar para fora. Muito bem. Pastorzão, e aí? E o teu chamado, como é que foi?
Meu chamado não é diferente, né? Nós nos casamos, de fato, com o desejo de ir para o campo de missionário. Então, eu até brinco, né, que uma das condições que a Germana colocou como casamento era ir para o campo missionário. Então, eu rapidamente aceitei a brincadeira. Meus irmãos, é assim, né? O nosso chamado foi juntos mesmo. Mas aprove ao Senhor, durante alguns anos, que nós servíssemos na nossa igreja. Então, a gente sempre se envolveu com a obra missionária. É interessante que mesmo dentro da igreja local, nós nos envolvíamos com a Cristolândia, a primeira Cristolândia que nasceu em São Paulo, a gente estava envolvido com ela, né, já trabalhando, de fato, na Cristolândia como voluntário, os lares batistas de criança, viagens missionárias no interior de São Paulo, então sempre com desejo de servir. Mas o nosso desejo de servir era ir para povos não alcançados, esse era a nossa chamada missionária. E isso batia muito forte no nosso coração. Eu lembro que a gente participava, né, das campanhas de missões mundiais na nossa igreja, e era interessante que aquilo ali movia os nossos corações. Mas a gente não imaginava que existiam povos não alcançados dentro do nosso país. Então, de fato, quando nós conhecemos a realidade da Amazônia, que para um paulista é uma realidade totalmente desconhecida, e quando a gente ouve falar da Amazônia, ou quando a gente assiste, né, reportagens sobre a Amazônia, o que vem aos nossos olhos, e aí mente e coração, é que a Amazônia só tem bicho, tem mato, tem água, ou seja, né, a fauna é maravilhosa, a flora também é algo gigantesco, exuberante. Mas quando a gente começa a conhecer de fato a Amazônia, a gente percebe que o bem mais precioso que tem naquele lugar não é a fauna e a flora, mas são pessoas. E pessoas que carecem do amor de Cristo, pessoas que estão clamando pela misericórdia de Deus. Então, quando conhecemos a realidade da Amazônia, nos despertamos para esse campo específico. Mas a nossa chamada missionária, de fato, se deu desde o nosso casamento. Então, com esse envolvimento na obra missionária, fazendo essas ações dentro da nossa igreja local ainda, isso foi só crescendo no nosso coração. Então, depois de todo esse chamado de vocês, e aí vocês decidiram, vamos dizer assim, trabalhar extra-campo local, vamos falar assim, depois que conheceram mesmo, então, o projeto, depois que conheceram a Amazônia, né, a necessidade ali do povo e percebendo que vocês poderiam somar muito lá. Isso mesmo, isso mesmo. Muito bom. E assim, e quais foram os maiores desafios, né? Como o pastor acabou de falar, falou ainda há pouco que vocês saíram da selva de pedra para a selva, né? Literal, né? E então, quais foram, né? Melhor dizendo, os maiores desafios e também as maiores alegrias, né? Que vocês encontraram ao iniciar aí o trabalho missionário na Amazônia? Eu acho que na Amazônia, né, o nosso maior desafio, na verdade, é entender que nós estamos dentro do Brasil, mas num contexto completamente diferente, né? E tudo é diferente. É diferente o transporte, né? A gente deixa de ter estradas para ter rios, é diferente a alimentação, é diferente o contexto, é diferente a maneira de se relacionar. Mas eu acho que o maior desafio mesmo é a gente compreender, de fato, né, e estar disposto a fazer o que for necessário. Nós temos um lema na Amazônia, né, que se vale uma vida, vale o nosso esforço. Às vezes a gente viaja por dias para chegar a uma comunidade, né? Nós temos os nossos missionários, nossos radicais moram em comunidades. Então, assim, se o ribeirinho vai pescar, nós vamos pescar. Se o ribeirinho vai fazer farinha, nós vamos fazer farinha. É literalmente vida na vida, né? Porque, às vezes, a gente está muito condicionado vamos à igreja, né? A gente convida alguém ou convida... Na Amazônia, não. Na Amazônia, a casa do missionário é a igreja. A igreja, de fato, né? Nós conseguimos essa compreensão, somos nós. Então, nós estamos aonde as pessoas estão. Então, o desafio é a gente entender essa nova dinâmica, essa nova cultura, né? O apresentar do evangelho, a gente precisa estar muito atento para que a pessoa, de fato, compreenda o que nós estamos falando, que às vezes a gente vem, né, com uma fala, nosso contexto, e às vezes a gente fala muito e é pouco compreendido, né? Então, é de fato uma cultura totalmente nova. Agora, maior alegria no campo missionário é quando nós percebemos e vemos vida sendo entregue aos pés do Senhor.
Eu louvo a Deus, nós já tivemos muitas oportunidades, viver histórias lindas, né? De conseguir chegar no momento ou num dia que um paciente teve uma parada cardiorrespiratória e o barco poder fazer esse atendimento, né? O médico que estava no barco. Ou chegar em uma comunidade onde uma mãe estava dando à luz, passando mal, e a gente pôde ajudar. Nós tivemos a oportunidade de devolver o sorriso para uma jovem, né? Tudo isso, mas o maior presente, a maior alegria é quando nós vemos uma vida entregando a sua vida a Jesus e alguém nascendo de novo. Então, tudo que nós fazemos gira em torno de um único propósito, a glória de Deus, e a glória de Deus é manifestada, né? Através de vidas rendidas aos pés do Senhor. Então, se a gente pode descrever uma alegria, a alegria é ver vidas salvas pelo Senhor. É interessante que assim, né, a Germana costuma dizer muito que a lã não pode pesar para a ovelha. Então, ainda que existem muitos desafios, a gente vai superando cada um, porque foi um chamado de fato de Deus, algo muito específico, né? Então, isso nunca será pesado, nunca foi pesado. Mas você se desconstruir, né, uma cultura, né, paulistana, de uma vida inteira, para emergir numa cultura totalmente nova, de fato é um grande desafio. Mas Deus, assim, vai nos dando estratégias e oportunidades para a gente vivenciar, de fato, com o povo essa cultura que é tão linda, né? Mas para apresentar um evangelho genuíno para eles, isso é maravilhoso, isso não tem preço. Então, aí a gente deixa, né, de dirigir um carro para aprender a dirigir uma rabeta, a gente aprende a comer sentado no chão, a gente aprende a tomar um bom açaí. Então, tudo isso, né, glorifica a Deus, abençoa as nossas vidas, né? Então, assim, Meu Deus é de fato uma reconstrução, mas se a gente coloca a vida nas mãos do Senhor, tudo isso vale a pena, porque vale uma vida, né? Se vale uma vida, vale qualquer esforço. Amém. E voltando lá na vida de vocês aí na cidade grande, vamos dizer assim, né? Quando vocês tomaram essa decisão, o que a parentela, né? Porque assim, olhando pela visão, vamos dizer, natural, né, do ser humano, né, dos pais, das famílias e tal, vocês alcançaram, vamos dizer, o ápice de que todo pai sonha para um filho, né? Isso no mundo natural, vamos dizer assim. Então, vocês conseguiram chegar à faculdade, conseguiram se projetar como dentistas e tal, né? E aí, de repente, vocês, claro, tá muito claro pra gente que a profissão de vocês, né, estão abençoando várias pessoas e tal. Só que tem muita gente, eu acredito que, não sei se na parentela de vocês teve alguém assim, que deve ter pensado, meu Deus do céu, como que essas pessoas chegam onde chegaram, saem daqui e vão para a Amazônia, correr o risco de ser engolido por uma sucuri, por um leão, o leão não tem na Amazônia, por uma onça. Então, assim, como é que foi a reação da parentela de vocês? Na verdade, assim, as pessoas ainda acham que a gente é maluco, né? Como é que toma uma decisão como essa? Mas alguns, né? Algumas pessoas entendem, outras acharam, não, eles vão, daqui a pouco isso passa, né? Não vão aguentar. Agora, a grande maioria, assim, não entende, não consegue compreender o porquê nós tomamos essa decisão. E, assim, nós já ouvimos muitas coisas com relação a isso, mas nós temos algo que nos move, né? É entender de fato aquilo que Deus tem. Eu costumo muito, e eu gosto muito de pensar, né? Nós que temos o chamado missionário, às vezes nós precisamos compreender que quando Deus fala com a gente, nem sempre Ele falou com as nossas famílias, né? Então nós também precisamos entender que Deus chamou a gente está disposto a pagar esse preço, né? Quando a gente vê Abraão ali, mandando Agar com o seu filho, né, para o deserto, a gente imagina, gente, como assim? Como é que você manda um filho para o deserto só com uma botija de água? Mas Deus havia falado com Abraão. Deus havia dito para Abraão que ele poderia mandar, que Deus cuidaria. E Deus falou conosco, podem ir que eu estou cuidando de tudo. Então, isso nos trouxe muita paz, né? A gente costuma brincar que a gente põe os pés e espera Deus pôr o chão. A gente não precisa ver o chão para pôr os pés.
mas a gente também precisa entender que para nossa família, para os nossos amigos, tudo isso é uma loucura, né? Como é que a gente deixa? Porque a gente cria a gente acha que a nossa segurança está na nossa profissão, a gente acha que a nossa segurança está na nossa casa, a gente acha que a segurança estão nas paredes que nos cercam, e quando a gente chega na Amazônia, você entende que assim, você não tem sinal de internet para mandar uma informação, muitas vezes você não tem paredes para te cercar e você ata uma rede. Só que nós vivemos a provisão do Senhor todos os dias. E nós queremos que se Deus chamou, Deus cuida, Deus sustenta e Deus provê. Então, hoje, graças a Deus, né, nossa família, os nossos amigos conseguem entender de fato que nós estamos aqui porque nós ouvimos o chamado de Deus e resolvemos ser obedientes. Não porque somos nem melhores e nem piores, apenas obedecemos, né? E, então, hoje é mais tranquilo, mas nós já passamos, assim, algumas situações bem delicadas por conta disso, mas glória a Deus por todas as coisas, né? Amém. Deus tem direcionado tanto a nós, e não somos só nós, né? Hoje são mais de 200 missionários na Amazônia, missionários no Sul. Todos os missionários que vêm para o campo passam pelas mesmas situações e muitas vezes, né? Precisamos orar para que Deus fale também ao coração dos nossos familiares, para que eles nos deem a bênção para partir em paz, né? E à medida, né, que eles vão entendendo também, é interessante, porque aí alguns vão se despertando também para o chamado missionário. Né, meu sobrinho agora, né, Lucas, ele está aí sonhando e já logo, em breve, se ingressando na Cristolândia. Os meus cunhados também, então assim, isso vai despertando também no coração deles, outras pessoas, o desejo de estar no campo missionário, de servir ao Senhor integralmente, né, no campo, ou em um campo missionário. Então isso mostra também que, de fato, essa nossa vinda para o campo missionário tem despertado outras pessoas. Maravilha. Gente, são 10 horas e 28 minutinhos. Eu estou vendo aqui que várias pessoas já chegaram aqui no nosso YouTube. Por gentileza, deixe o seu like, né? Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser inspirador, né, para pessoas amanhã. Então, pessoas vão estar assistindo esse bate-papo, né? E algumas delas, inclusive, né, que às vezes não são nem cristãos evangélicos, quando verem esse bate-papo, vão ficar assim: meu Deus do céu, como assim? Né? Porque quebrando o paradigma, né, pastor, de que as pessoas normalmente acham que missionários estão sendo missionários porque deu errado em tudo. Aí vamos tentar ser missionário? É isso aí. Tem passado aqui, para a glória de Deus, vários missionários, né, que têm as suas profissões, psicólogos, eu lembro aqui de psicólogos, advogados, né, que têm uma profissão, né, e tal, mas o chamado, de fato, como diz o pastor Fernando Brandão, o sangue M positivo pulando mesmo aqui na veia, né, não deixou o camarada ficar ali na vida que ele gostaria, ou que alguém planejou para ele, né? E não é nem que ele gostaria, porque está hoje na vida que gosta mesmo e tal. Mas alguém planejou algo para ele e ele simplesmente tomou a decisão porque o M positivo estava aqui pulsando na veia, né? E isso é bacana demais. Mas, e uma outra perguntinha para vocês. Quando vocês saíram de São Paulo, né, claro, e foram para lá, o choque cultural, acredito que deve ter existido, né? Por exemplo, a missionária falou agora que lá vocês tomam o açaí, o verdadeiro, legítimo açaí, né? Eu sou do estado do Pará. Eu sou de Castanhal, no Pará, fica pertinho de Belém ali. Eu moro aqui em Brasília já há 30 anos e tal, mas a região Amazônia ali também conheço muito, né? Já andei de barco, já andei dessas rabetinhas aí e tal, né? E, então, assim, para mim não é nada estranho aquilo que vocês estão falando. Mas para vocês que vieram do Sudeste, né, e foram para lá, para o Norte e tal, eu acredito que teve sim. E outra coisa, como o pastor falou, a selva de pedra, e agora para uma vida que vocês talvez nem imaginavam que existia, né? Que é o caso de pessoas que vivem literalmente pela fé. Todos os dias estão esperando alguma coisa acontecer para se alimentarem, para ter uma refeição e tal. Como é que foi isso para vocês? Eu acho que o primeiro momento, assim, como eu não me dei conta disso em outro tempo, porque a gente fica pensando, né, como que a gente não sabia disso? Sim. De fato, né, mas quando a gente chegou aqui na Amazônia, eu acho que
a questão cultural, a maneira de falar. É muito comum a gente ouvir no interior da Amazônia, é verdade que no outro Brasil tem água salgada, é verdade que no outro Brasil, né? Então, assim, isso a gente começa a pensar, de fato, é uma outra cultura, é uma outra forma de ver a vida, né? E no início, quando a gente chega, eu acho que a gente chega com uma cabeça assim muito fechada para a nossa cultura, pensando, nossa, mas por que o banheiro é assim, mas por que não guarda? À medida que a gente vai conhecendo a cultura, a gente vai entendendo por que é feito tudo isso, né? Então, a gente começa a tanto se adaptar, como sentir isso mesmo, e nosso povo, nossa terra. Eu brinco que, em um momento, estando ali na Amazônia, nós saímos para fazer promoção missionária, entrei num carro, né, e eu vi uma pessoa falando, não, porque lá é assim, começou a falar coisas muito pejorativas, né, do povo ribeirinho, e aquilo nos trouxe muita tristeza, naquele momento nós de fato agora, né, temos a nossa cabeça como uma cabeça de um nortista, porque para nós isso já faz todo sentido. Então eu acho que a primeira coisa que Deus faz em nós quando nos envia para um campo é trazer em nosso coração o amor pelo povo, mas também o amor, né, pelas pessoas que estão ali, e a compreensão e o desejo de pregar o evangelho. Não é nós tirarmos a cultura que existe, mas é nós tirarmos o pecado que está inserido dentro da cultura, e está em todas as culturas, né, seja em São Paulo, no Rio, na Amazônia. Então, esse desafio cultural, por exemplo, né, a gente começa a ouvir muitas coisas nós não compreendemos. Quando a gente chega, a gente não tem ideia do que está falando. Só que se a gente não tomar cuidado também e não tiver empatia em ouvir, a gente também não consegue falar o evangelho de uma maneira que ele possa entender. Então, acho que toda dinâmica nós ainda aprendemos todos os dias, né? Cada comunidade que a gente vai é um aprendizado diferente. Mas eu acho que não é só o que nós vamos aprender ou só o que nós vamos falar, mas é de fato compreender que o que Deus tem ali são pessoas que precisam ouvir o evangelho. Então, se necessário for, né, a gente mudar toda a nossa forma de falar, se necessário for, a gente readaptar tudo isso para que o evangelho seja pregado com clareza, nós estamos dispostos, né, para que isso aconteça. E é interessante que assim, né, eu conversava ontem com um rapaz, o nosso Brasil é muito rico em questões culturais e em formas de maneiras de falar, de se conviver. E isso é interessante que mesmo dentro de um estado, por exemplo, como São Paulo, você tem essas culturas todas misturadas, né, vamos dizer assim. E eu, pegando um pouquinho da sua fala, Elber, o missionário, às vezes a gente pensa que o missionário ele tem que sair do seu local para ir para outro para pregar o evangelho. O ser missionário, muitas vezes, não é você mudar de CEP, você sair do seu estado. O ser missionário é você entender qual é a missão que Deus te deu. E a missão que Deus te deu é pregar o evangelho, seja para o povo ribeirinho, para o paulistano, seja para o sulista, ou ali no centro-oeste, enfim, onde você estiver, a nossa responsabilidade como Igreja do Senhor é pregar o evangelho. Agora, você sair da sua cultura e entrar numa outra, aí que às vezes entra um desafio um pouquinho maior, porque você precisa entender a cosmovisão da pessoa, como ela entende o que é ser cristão, o que é o evangelho em si. E é interessante que o evangelho ele é supercultural, mas ele precisa ser passado da maneira correta para que as pessoas consigam entender o evangelho genuíno, e seja onde for. O desafio sempre vai existir. E às vezes a gente acha que o maior desafio, né, sair, por exemplo, de Brasília e ir para a Amazônia pregar o evangelho. Nosso maior desafio não é sair para evangelizar, é evangelizar enquanto a gente sai, né? Então, às vezes eu acho que um desafio para nós é pregar o evangelho numa padaria quando for buscar o pão de manhã. O desafio para a gente é pregar para o Uber, porque às vezes, numa viagem missionária, está todo mundo com o mesmo objetivo, sai todo mundo para evangelizar. Às vezes é muito mais fácil do que a gente fazer isso de um a um e criar isso, de fato, né, como uma parte da nossa vida. Não parar para evangelizar, né, mas ter isso na vida da gente, ter isso como objetivo, né, pregar o evangelho para todos. Então, eu acho que o maior desafio não é o romper somente da cultura. O maior desafio é nós compreendermos que nós, enquanto cristãos, né,
independente se dentro das nossas casas ou num campo missionário específico, pregar o evangelho para todos aqueles, né, que nós tivermos oportunidade. Maravilha. Gente, são 10 horas e 36 minutinhos. Tem vários recadinhos chegando aqui no chat pra gente e também no WhatsApp. Os do chat a gente vai ler daqui a pouco, né? Tem vários recadinhos aqui, então daqui a pouquinho a gente vai ler os que estão no chat. O pessoal que está mandando recado aqui no chat, a gente vai ler daqui a pouquinho. Eu estou vendo aqui que inclusive tem pessoas, né, que são próximas aqui do casal, e então, daqui a pouquinho a gente vai ler, tá? Mas não esquece, você que está aqui no YouTube, por favor, vai lá, deixa o like lá pra gente. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, clica lá no sininho também, tá? Compartilha o nosso canal aí, faça isso, fortalece aí esse canal de TV aí da Rede 316, tá bom? Dentre as atividades que vocês desenvolvem lá na Amazônia, o que vocês identificam assim como as principais atividades, né, desenvolvidas por vocês? Nosso principal objetivo, de fato, é plantar igrejas, né? É ver igrejas plantadas ali nas comunidades ribeirinhas, mas nós usamos de várias estratégias. Eu acredito que a maior estratégia hoje sejam os missionários radicais. São jovens que deixam as suas casas e vão morar em uma comunidade ribeirinha. Meninos e meninas, né? Que abrem mão do conforto da sua casa, da cama quentinha de casa, a comida fresquinha da mãe, e vão morar em uma comunidade ribeirinha, né? E o que faz um jovem tomar uma decisão como essa é só o amor de Jesus e compreensão mesmo do evangelho. Esses jovens, eles moram na comunidade, ali eles pregam o evangelho, né? Existe um processo, eles passam um período de radical, depois se tornam missionários em formação. Hoje, para a glória de Deus, são mais de 200 meninos e meninas, alguns já pastores, né? Temos o privilégio de ter formado ali muitos pastores que estão no campo, que continuam servindo no campo da Amazônia. Então, acho que a maior estratégia hoje é o projeto radical, mas nós temos também o barco missionário, que viabiliza que a igreja chegue até os campos, né, e que os campos sejam abençoados. Nós temos o Novo Sorriso, que é um projeto na área da saúde, da prevenção. Todos os nossos missionários trabalham muito forte a prevenção da saúde bucal, assim como a saúde, né? Quanto antes o evangelho chega, menor é o estrago causado, né? Então, nós usamos ali a área da saúde como uma ferramenta para entrar nas casas, para abençoar as comunidades. Costumo dizer que, assim, o evangelho, ele alcança aquele que ainda não ouviu o evangelho e traz para perto. Então, a área da saúde aproxima as pessoas da gente, para a gente poder falar de Jesus, e depois que elas entregam a vida a Jesus, esse evangelho é pregado e, ao mesmo tempo, cuidado com essas pessoas. Esses dias nós ouvimos de uma pessoa, né, que o trabalho feito pelo barco, os atendimentos, são lindos, mas que ela não concordava. E aí nós perguntamos o porquê, ela disse, vocês atendem, mas a pessoa é obrigada a ouvir do evangelho. Falei, não, você está enganado. Nós falamos do evangelho e, se a pessoa quiser, ela tem o privilégio de um atendimento médico ou um atendimento odontológico. Nós não somos um hospital, nós somos uma igreja que apresenta o evangelho e tem junto com isso cuidado, né? Então, nosso objetivo principal é apresentar o amor. Aí a gente apresenta o amor com uma cesta básica, se for necessário, com água, com atendimento médico ou odontológico. E aí todos esses jovens trabalham na plantação de igreja. A plantação de igreja, para nós, é o carro-chefe, é o norteador do nosso trabalho. E aí todas essas ações que a Germana comentou, do barco, o Novo Sorriso, a capacitação do missionário, vai servir na plantação de igreja. Então, por exemplo, né, o barco missionário só visita comunidades onde nós temos missionários radicais, já iniciando uma frente de trabalho ali, para abençoar e fortalecer o trabalho do missionário. Ou algumas comunidades que nós queremos abrir portas. Infelizmente, ainda na Amazônia, existem alguns lugares que temos portas fechadas ao evangelho. Então, essas ações de compaixão e graça também nos ajudam a abrir essas portas e entrar nesses locais. E hoje são muitos profissionais de saúde, né? Os nossos missionários da saúde são médicos, dentistas, enfermeiros, espalhados pelo Brasil, que dedicam parte do seu tempo servindo nos campos, né? Essa semana, estamos agora aqui no Sul, essa semana estávamos com uma médica aqui também nos abençoando no campo. Então, a profissão
ela é uma ferramenta, principalmente a área da saúde, né, que pode abençoar muitas áreas no campo. Temos aí o barco, as carretas, que têm servido pelo Brasil inteiro. Então, entender que a profissão e a vocação podem caminhar juntos para cumprir a missão de Deus, né, tem nos abençoado muito. Hoje temos muitos profissionais de saúde servindo de tempo integral ali na Amazônia também, para a glória de Deus. Amém. Vocês, como vocês falaram, vocês visitam diversas comunidades, né? Dentre elas algumas bem distantes, né? Como você falou, lá é mensurado por dia e nem e não por hora ou por quilômetro, não, é por dia, irmão. Eu moro 5 dias daqui de Manaus. Eita, meu Deus. Mas desses lugares que vocês já foram e já visitaram e tal, teve algum que vocês tiveram, por exemplo, resistência de alguém que era uma liderança lá dentro dessa comunidade e tal? Porque assim, as pessoas, como a senhora muito bem falou ainda há pouco, acham que na Amazônia só tem índio e animais, né? Então, vocês já se depararam com alguma comunidade indígena? Já tiveram, assim, alguma resistência a ponto de serem ameaçados de não entrar nessa cidade? Ou para entrar tem que pedir permissão para alguém, ou enfim, para algum líder, alguma coisa nesse sentido? Olha, já vivemos muitas experiências assim, né? Já vivemos locais onde os nossos missionários, né, não puderam ficar. Mas uma experiência que nos marca muito, exatamente porque a gente hoje está lá, tem uma comunidade que nós tivemos muita resistência alguns anos atrás para o evangelho chegar, os nossos missionários foram enviados. Vamos pensar se foram convidados a se retirar de lá, né? Nós não conseguimos ficar, mas esses missionários alcançaram ali um jovem, né? E esse jovem saía para ser discipulado, os missionários entravam, né, escondidos para discipular esse jovem entregou a vida a Jesus, alcançou a sua família, e uma desse alcance foi a sua irmã, Kelma. Kelma se converteu, se tornou missionária, veio, né, para o projeto radical, e Kelma retornou para a sua comunidade para pregar o evangelho. E Kelma não pode ser convidada a se retirar porque ela é, né, da terra, ela é uma indígena. E hoje, após alguns anos, para a glória de Deus, nós temos ali uma igreja plantada. Kelma se casou com um pastor carioca e estão hoje ali dentro da aldeia, plantando igreja, alcançando pessoas. Ali da comunidade já saíram outros missionários. Então nós vemos que vale a pena, mas ainda existem muitas resistências, né? E nós cremos e entendemos que nós precisamos semear, e quem vai produzir os bons frutos nesse local é o Senhor. Então precisamos trabalhar como se tudo estivesse em nossas mãos, mas temos que orar e depender de Deus, sabendo que tudo está dentro do controle da provisão dele. E Deus tem nos dado, assim, o privilégio de alcançar líderes autóctones como Kelma, né? E toda comunidade ribeirinha ou indígena, ela tem um líder local. Então, a estratégia é você criar relacionamentos com essa liderança, e você vai conquistando a empatia dela, e à medida que você vai tendo esse relacionamento, você vai conseguindo entrar nas comunidades, mas ainda é, para nós, um grande desafio. Por isso que a estratégia de você trabalhar com relacionamentos discipuladores, ela é tão importante, porque à medida que você vai conhecendo os locais e alcançando as pessoas, e a liderança local vai nos ajudando com isso é muito importante para nós, a gente vai conseguindo ter a abertura das portas nessas comunidades ainda fechadas. Muito bom. 15 minutos faltando para as 11 horas em Brasília. A gente está conversando ao vivo com os nossos queridos pastor André e missionária Germana, eles que atuam no Projeto Amazônia e no Projeto Sul, não é? E estão hoje aqui participando da nossa quarta missionária. Eu estava lembrando aqui, vocês estão lá na Amazônia desde que ano? Morando desde 2016. Iniciamos as viagens lá de 2014 para 2015. Sim. E como é que foi na época do Covid, hein? Como é que vocês encararam? Como é que foi essa realidade de vocês lá? Que eu acredito que, como você falou,
não tem um analgésico, imagina. Como é que foi isso lá? Durante a pandemia, foi a Amazônia, Manaus principalmente, foi um dos locais mais atingidos no Brasil, né? E até mesmo pela falta de assistência. Mas durante a pandemia, nós tomamos uma decisão de que nós não queríamos parar. Na primeira onda da pandemia, nós começamos, havia muita falta, não sei se vocês lembram, de máscaras. Nós começamos, os missionários, a confeccionar máscara, confeccionávamos máscara com TNT, com elástico de dinheiro, e era muito bacana, porque nós entregamos naquela época mais de 15 mil máscaras, e nós víamos nas ruas, às vezes, policiais, o pessoal do exército com as máscaras coloridas, rosa, verde, a gente sabia o que eram as nossas máscaras feitas, né, em casa. E num segundo momento, nós iniciamos, quando começou a segunda onda, que foi a pior ali em Manaus, nós tomamos a decisão de que nós queríamos servir, não por imprudência, mas por amor a vidas, a pessoas. Como é uma realidade muito diferente, as pessoas saíam dos interiores, e quando tinham um familiar, né, no estado mais crítico, e vinham para Manaus. Então, essas pessoas não tinham de comer, essas pessoas não tinham onde dormir, tinham muitas pessoas dormindo nas portas dos hospitais. E aí nós começamos a ir às portas dos hospitais com uma garrafa de café, né, embaixo do braço, e umas caixinhas de lanche. E falamos para os missionários que não era, né, um direcionamento, mas quem quisesse vir com a gente. E todos os missionários foram, e nós vivemos ali tempos, assim, extremamente preciosos. Nós, no segundo, terceiro dia, nós começamos a servir cerca de 600 lanches pela manhã e 600 à noite. Nós começamos a cobrir todos os hospitais em Manaus. Nós usávamos, né, essas roupinhas amarelas, camiseta, e a gente era conhecido na cidade como os Anjos de Amarelo. A gente resolveu servir aonde, para quem não podia parar, os médicos, os bombeiros, o pessoal de necrotério e as famílias que estavam na porta. E nós vivemos ali tempos muito preciosos, tempos muito difíceis. O dia que acabou o oxigênio ali em Manaus, nós estávamos na porta dos hospitais. Então, nós tivemos o privilégio de receber aquelas famílias, de falar do amor de Jesus, de entrar nos hospitais para orar com os médicos, né, com os enfermeiros. Então, foi um tempo muito difícil, mas também foi um tempo de muitas oportunidades. Nós hoje temos frutos desse trabalho, e na Amazônia, né, ao mesmo tempo acontecia a pandemia, e aconteceu a maior cheia da história. Então, o centro de Manaus ficou embaixo d'água, alguns municípios embaixo d'água, e durante esse período nós também entregamos ali quase 10 mil cestas básicas. Então, nós carregávamos, nós montávamos, nós descarregávamos essas cestas. E algo que nos marcou muito, né, uma das coisas que nos marcou muito, nós fomos a um local fazer entrega, nós estávamos fazendo entregas de cestas básicas nesse período, e um dia à noite nós paramos em casa para orar e nós falamos, Senhor, nós queremos ir para onde o Senhor deseja essas cestas. Nós vimos uma propaganda, um noticiário de um bairro que havia enchido de água, e nós tomamos a decisão de ir para aquele bairro. Nós não conhecíamos aquele bairro ainda, fica um pouco depois da ponte ali de Manaus. E quando nós chegamos ali, nós encostamos o carro no único local que estava seco ainda, e nós vimos um senhor sentado na porta de uma casa. E nós fomos lá, né? E é fácil puxar conversa com o ribeirinho, as pessoas são muito abertas ao convívio. E nós encostamos, perguntamos o que ele estava fazendo ali, para vocês entenderem a água, né, que havia subido, havia já se misturado com o esgoto, e estava numa situação bem difícil. E nós perguntamos o que ele estava fazendo ali, ele nos disse que ele era um pastor, e que ele estava ali, junto com a igreja, e aí ele explicou que ele era um pastor da Assembleia de Deus, que ali estava ele, e estava a igreja ali dentro. Ele falou, olha, minha casa encheu de água, e eu me mudei para a igreja encheu de água, e nós viemos para cá. Estava ele, um grupo de pessoas, né, e até pela falta de alimento, eles haviam comido uma banda de peixe, né, para quem não sabe, um pedaço de um peixe, né, um lado de um peixe, e tinham dividido ali pela falta do alimento, e nós perguntamos o que é que ele estava fazendo ali, né, porque a situação estava bem crítica, não tinha mais condições de ficar, e ele nos disse, nós estamos aqui, porque nós fizemos ontem uma vigília de oração, pedindo alimento, e Deus nos mandou sentar aqui e esperar que hoje ele mandaria o alimento.
E aí André perguntou, mas vocês estão aqui esperando? Ele falou, estamos, e só vamos sair daqui quando o alimento chegar, porque Deus disse para aguardarmos aqui. Quando nós abrimos a carroceria do carro com as cestas, eu não sei dizer para você, quem estava mais feliz? Eles, por terem a resposta da oração respondida, né? Ou a gente, por ser resposta de oração. Então, naquele momento, nós ali conseguimos acompanhar, nós acompanhamos aquelas famílias por quase um ano. Mas nesses momentos a gente entende, né? Que todo esforço vale a pena. E aí a junção de quem doa, de quem vai, e poder ser resposta de oração num momento como esse faz toda a diferença. Então, durante a pandemia e durante essa cheia, que foi muito simultânea, né? Nós tivemos o privilégio de servir ali, de estar nas ruas, né? Não por imprudência, mas por necessidade de que o evangelho fosse pregado. A igreja tem tido a oportunidade de servir no momento de caos. Deus transforma caos em salvação, e é nisso que nós cremos. Então, foi tempo de salvação, hoje nós colhemos muitos frutos para o reino desse tempo. Foi o ano que nasceu, né, a nossa sala de oração, que foi para nós também assim, muito importante, que o povo batista orando, principalmente por nós, quando a Germana fala, né, que nós estávamos nas ruas, de fato era isso, ao mesmo tempo que Deus nos permitiu viver esse tempo tão difícil de perder muitas pessoas, muitos pastores, inclusive, da região aqui de Manaus, mas também nos deu muita oportunidade de ver pessoas sendo salvas, né? Pessoas tendo as suas vidas restauradas, e eu Nascendo vejo de novo. Então eu vejo que isso foi assim para nós muito pontual. E a sala de oração, né? Ela nasceu nesse tempo e para nós foi assim, um grande momento de estarmos sendo cuidados pelo povo batista. A gente percebeu que de fato não estávamos sós. Tinha um povo orando por nós e se comprometendo também com essa questão das cestas básicas. Foi um grande movimento, na verdade, do Brasil, olhando para a Amazônia de uma forma muito pontual. E a gente entende, né? Foi um tempo de muitas perdas. Eu acho que nenhum de nós imaginou na vida passar o que nós passamos durante a pandemia, né? Era a sensação de morte o tempo todo, né? E eu me lembro que junto com os missionários, a nossa fala, né? E dos nossos missionários era assim, a impressão que nós tínhamos é que, de fato, todos íamos morrer mesmo. Então, a gente precisava cumprir o que fosse necessário, né? Então, por mais que nós vimos ali um tempo de muito sofrimento, nós também temos a lembrança desse tempo como um tempo de salvação. Um tempo que Deus nos deu oportunidade de chegar em locais que nós não chegaríamos em outras épocas, né? Alcançar pessoas que nós não alcançaríamos. E não é diferente, né? O que nós vimos agora aqui no Rio Grande do Sul, né? Vivemos aqui uma situação de caos, estamos vivendo ainda. Hoje aqui está chovendo, choveu a madrugada toda, a tensão é muito grande com relação a tudo que aconteceu, mas nós também vemos que Deus age em meio às tragédias, Deus age em meio ao caos, Deus alcança, e como povo do Senhor, nós temos que estar prontos, disponíveis e dispostos, né? Para estar nesses momentos levando a graça, a salvação de Jesus. Então, porque às vezes os nossos olhos ficam tão fixos na tragédia que nós nos esquecemos de aproveitar a oportunidade, né? Então, o nosso pedido ao Senhor tem sido que Deus abra os nossos olhos espirituais para aproveitar todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Porque, de fato, né, a vida da gente é tão fácil perder, seja numa pandemia, numa seca extrema, numa cheia extrema, mas o que de fato importa é se nós morreremos com Cristo ou sem Cristo. Para quem não conhece Jesus, ainda morrer sem Cristo está fadado à condenação. Para nós que já conhecemos Jesus, o que é que nós temos feito com o que Deus colocou nas nossas mãos? Então, nós não queremos, né, por onde nós passarmos, deixar as nossas marcas. Nós queremos deixar as marcas de Cristo, e as marcas de Cristo são de esperança, é de salvação. Então, o desejo mesmo, né, é que em meio a tudo que tem acontecido, e a impressão que a gente tem é que a cada dia que passa as tragédias são mais constantes, né? Sejam elas com relação à saúde, sejam elas com relação a tragédias da natureza. A Igreja de Cristo tem que estar pronta a essa resposta rápida. Em meio a essa decisão de vocês, vamos dizer, que radical, né, de sair de um lugar, né, estabilizado, um lugar abençoado e tal, né, e
abençoado no sentido de que eu digo, pelo fato de você conseguir enxergar proteção, né? Enxergar, como a senhora muito bem falou, que uma coisa você está entre quatro paredes, outra coisa você, de repente, está ali ao léu, você nem imagina que isso tem pessoas vivendo assim. E em meio a essa decisão de vocês, radical, de saírem, né, da selva de pedra para a selva amazônica, e Jefferson e Giovanni, como é que foi isso daí? Nossos meninos, né, são adultos, são homens. Essa dupla aí, Jefferson e Giovanni. Jefferson, né? Hoje, nossos filhos, nós temos netos já, inclusive, são homens, né? Estão ali em São Paulo. Nossos filhos são fruto da obra missionária. Estou achando que são dois adolescentes ainda? Não, são dois homens. Nós tivemos o privilégio, né? No nosso campo missionário, nós servíamos em um dos lares batistas logo que nós casamos. E nossos filhos são filhos do coração. Então, nós tivemos o privilégio, né, de adotá-los logo que nós casamos. Um já tinha 5, o outro tinha 7 anos. Legal. E são homens, né? Temos ali, estão em São Paulo, né? Jefferson foi conosco para Manaus, depois retornou para São Paulo. Então, a gente brinca, né? Eles têm vida normal. Sim. Então, Jefferson e Giovanni e Jefferson, né? A ordem é essa, né? O mais velho é o Giovanni, é isso? Isso. Giovanni e Jefferson chegaram a conhecer Rabeta, conhecer essas viagens assim muito longas lá em Manaus também, não? Lá no Amazônia também, sim, também conheceram. E assim, né, a gente sempre teve isso muito claro, eles também, né, essa visão de campo, eles sempre tiveram conosco quando nós servíamos nos campos missionários, mas nós sempre deixamos muito, muito claro e muito tranquilo para eles que nós entendíamos o nosso chamado. E a gente precisa compreender que o chamado não é coletivo muitas vezes, né? Sim. Então, Deus nos chamou, e a Amazônia, todos os campos são desafiadores, mas a Amazônia, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, né? É radical, né? É radical. E vem uma geração que nasceu com o celular na mão, com internet, de repente você vai para um local que você não tem nem luz elétrica. Então, é um chamado muito específico, né? Então, nós sempre tivemos essa clareza mesmo de compreensão. Nós temos plena convicção do chamado que Deus nos deu, e quando Deus chama, né, não há empecilhos. Agora, se a gente só vai porque está indo junto com alguém, tudo fica muito pesado, né? Mas ainda assim nós tentamos, né? O Jefferson ficou um período com a gente em Manaus para mostrar o campo missionário, que era ser um missionário, mas aprovou o Senhor colocar no coração dele que ele preferiu, né, na verdade, né? Continuar em São Paulo, continuar com a vivência com a nossa família que ficou lá. Então, isso para eles também, essa escolha foi muito tranquila, né? Sim. E o que eles dizem de vocês? Porque, assim, vocês são duas pessoas fora da curva, né? Assim, a gente vê que vocês são totalmente, né, radicais mesmo, né? Eu acredito que daqui a pouco eu quero ler os recados, está chegando muitos recados aqui. Eu acredito que vocês são inspiração para muita gente. Glória a Deus por isso. E assim, o que eles dizem disso, dessa vida de vocês, assim, tão, né, extremamente radical, vamos dizer assim? Assim, eles compreendem muito bem. Talvez eles não consigam, eu acho, né, entender, até por não ter o chamado, o porquê da nossa decisão, mas nos apoiam, caminham, acompanham tudo o que acontece, né? Então, com eles, isso é muito tranquilo, né? É muito bom para a gente, às vezes, ouvir, né, a maneira que eles veem isso e como eles veem o campo missionário, quanto isso agrega na vida de outras pessoas. E eu acho que até pelo fato, né, da nossa família, enquanto pais, ter acontecido num campo missionário, eles sabem a diferença que isso pode fazer na vida de outras pessoas, né? Então, eles caminharam, eles sempre participaram das nossas ações nos campos, então, eles já viveram isso, mesmo não tendo um chamado específico para estar no campo de tempo integral, eles sabem exatamente a diferença que isso faz, e o quanto isso também para nós é importante. Então, acredito que essa compreensão, né,
se é importante para nós, é importante para eles também. E o que é importante para eles é importante para nós. Então, isso é muito tranquilo. Então, não temos, assim, nenhuma dificuldade deles não compreenderem a nossa decisão. E mesmo a gente morando em São Paulo na época, né, quando nós estávamos na nossa igreja, em uma das congregações que nós estávamos fazendo parte também, eles se envolviam muito com tudo isso, né? Eu lembro que o Jefferson era pequenininho, e o Giovanni, assim, também, né, não muito grande também, mas nós íamos para os pequenos grupos, eu pegava o Jefferson no colo, e com a outra mão lia a Bíblia, e o Giovanni do meu lado, um cantava, o outro lia a palavra, e o outro pregava, então, assim, toda a família estava envolvida nesse contexto, né? Então, ir para o campo missionário só foi mesmo assim, um continuar do que estávamos fazendo. Mas quando chegaram na maioridade, de fato, eles entenderam que esse chamado específico não estava no coração deles. Então, continuaram, como eu disse aqui, a vida normal em São Paulo. Muito bom. Gente, 11 horas, meu Deus, a hora voa. Eu quero falar ainda sobre o Rio Grande do Sul, gente. Calma aí, a gente vai conversar sobre o Rio Grande do Sul, mas deixa eu ler aqui os recadinhos, né? Alguns recadinhos que chegaram aqui no chat. Inclusive no WhatsApp já tem até perguntas para vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês estão com tempo, né? Pelo menos mais uma meia horinha, não tem? Então, estamos. Porque normalmente a gente usa aqui de 10 às 11, né? Mas a gente vai, o papo está muito bom. Tem aqui uma pergunta que eu quero, antes de ler os recadinhos, tem uma pergunta do meu amigo Edian Christian. O Edian, ele está em... não sei qual é a cidade do Edian. Eu acho que o Edian é até de Manaus, será que não? Será que eu estou confundindo? O Edian, depois é Manaus mesmo, o Edian fica lá em Manaus, ó. Ele é de Manaus, ele é da Igreja Batista O Caminho. E ele tem uma pergunta aqui para vocês, ele está dizendo assim: qual foi a maior dificuldade que os missionários tiveram com a cultura e linguajar dos ribeirinhos? Olha, missionária, eu vi até que já tem algumas coisas que vocês estão falando. Você falou a banda do peixe, né? Então, de ribeirinho, né? Agora a gente tem que tomar muito cuidado para a gente se fazer compreendido nos outros locais, né? Olha aí. Olha aí. Porque não demora, a gente tá, bora lá, foi para a beira, e aí as pessoas perguntam, mas o que é isso, né? Então, a gente, para nós não tivemos grandes dificuldades, porque de fato nós viemos muito dispostos a tudo que fosse necessário, né? E dispostos a aprender. O povo ribeirinho é um povo extremamente acolhedor e um povo que a gente ama, então assim, para nós não houve muita dificuldade, mas o aprendizado, ele ainda está acontecendo, né? Cada dia a gente aprende algo diferente, cada dia, quando a gente ouve uma palavra que a gente não entende, a gente vai atrás para tentar entender, e a gente tenta entender a visão do reino pelo olhar de um ribeirinho, né? Hoje, para a glória de Deus, nós temos muitos dos nossos missionários, dos nossos meninos que são ribeirinhos, e eu acho que a convivência com esses meninos, ouvi-los, faz a gente ter uma percepção muito melhor do que é a cultura, do que é viver, de como é o olhar deles para a gente, né, quando a gente chega. Então, isso nos ajuda. Mas nós não aprendemos ainda, viu, meu irmão? Nós estamos aprendendo no caminho. Então, assim, a gente ainda erra muito, mas está disposto a aprender e fazer aquilo que for preciso, né? Você ter dois ribeirinhos do interior, bem do interior, falando, os dois falando, às vezes difícil de você acompanhar, né? É difícil. Então, assim, tem muitas palavras, né? Tem muitas maneiras de falar que para nós ainda é um grande desafio. Mesmo porque o Projeto Amazônia não é só o Amazonas, né? Nós temos missionários no Acre, Rondônia, Roraima, Pará, no Amapá e no Amazonas. Então, assim, cada local que a gente vai, mesmo sendo Amazônia, mesmo sendo... A cultura é completamente diferente. A cultura numa comunidade do Pará é completamente diferente da cultura numa comunidade da Amazônia, que é diferente de quem está em Rondônia, de quem está em Roraima. Então, assim, nós... Tenham muita paciência com a gente, porque a gente está aprendendo, né? Então, a gente vai caminhando e aprendendo. Maravilha. Deixa eu ir lá, então, no nosso chat, que tem lá vários recadinhos. Se tiver alguém aqui que vocês queiram falar, vocês levantam a mão aí que eu vou ler aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. Tá. E o Samuel Abreu, ele está dizendo ao vivo, bom dia, missionários. Bom dia, pastor Welber. Valeu, Samuel. A Brenda Cristina está dizendo...
Amo meus coordenadores, que privilégio servir ao lado deles. A Brenda Diori. Brenda, nossa missionária na Amazônia, agora ajudando, servindo aqui no Sul. Brenda, nossa menina. Olha aí, que legal. O pessoal da equipe aqui da rede também deixou um recadinho dizendo sejam bem-vindos ao canal do YouTube. Participe mandando alô ou perguntas por aqui, pelo chat, no canal do WhatsApp também, no 11 930 03 0316. Inclusive, gente, deixa o seu like lá, por favor, viu? Eu tô vendo aqui que os likes ainda estão atrás das pessoas que estão linkadas aqui com a gente, viu? Por favor, você que não deu like, dê lá, dê o like, isso é muito importante aqui para o canal. A Joésia Freire, a nossa exclusiva Joésia, né? Não tem xará nenhuma, duvido se ela tem. Ela está dizendo que saudades desse casal maravilhoso e abençoado. Em breve estarei novamente no barco, aguardando datas de junho de 2025. A Joésia... Joésia, uma querida, tem participado com a gente aí na viagem do barco. Logo teremos uma em junho. Legal. Benjamin Gomes está dizendo graça e paz. A Edivânia Ribeiro está dizendo bom dia, irmãos. O Osório Pelegrini também está dizendo o barco missionário inicialmente estava no rio Tietê, São Paulo, com pouso, sendo depois removido para o Amazônia. É isso mesmo? Não, acho que são barcos diferentes, né? Esse barco, o nosso barco, ele estava em Santarém, né? Era de uma missão americana. Agora, no Tietê, há uns anos atrás, houve, mas é um outro barco, é um outro projeto, né? Sim, ok. Ele está dizendo que foi removido para o Amazônia também. Aí ele está dizendo completamente pastor Arlindo Barreto, que interpretou o palhaço Bozo antes de se converter. Tá. Olha aí, legal. O pessoal da Bíblia em Quadrinhos está dizendo bom dia, que maravilha. Meu Deus, que maravilha. Deus abençoe mais esse casal. A Áurea Rodrigues está dizendo bom dia, pastor Elber e o casal missionário, que bênção ouvi-los. Iraci Lobo está dizendo graça e paz, coisa linda, o testemunho dos nossos missionários, pastor André e doutora Germana. Os acompanho e na sala de oração, abençoadora, foi um casal na pandemia para mim. E muitos vê o testemunho, para mim muitos, acho que é isso, ver e testemunhar. Legal. Obrigado, Iraci. Deus abençoe. O Osório está dizendo, casal exemplo de missionário, Deus abençoe. A Gleide Rosali, só o Senhor é Deus. A Gleide está lá em Salvador. A Jorge Neide também está aqui. Ela está dizendo, sou do Acre e acompanho o casal pastor André e Germana. Admiro demais e oro que Deus dê saúde e muito vigor para eles continuarem essa obra tão linda na seara do nosso Rei Jesus. Um grande abraço. O Osório mandou aqui, pastor Elber, queria que eles falassem sobre impedimentos que sofrem por parte do governo. Existe isso? Olha, não sofremos grandes problemas, impactos não, né? Sim. Tem toda, né, questão normal do evangelho, mas assim, não há nada que nos impeça o trabalho, não. Temos um bom relacionamento hoje, né? Graças a Deus, ali com a Secretaria de Saúde, com as secretarias dos municípios, então não temos nenhum tipo de impedimento. Os projetos que temos, né, de ação social, eles estão muito vinculados à igreja, e isso tem nos abençoado. Sempre temos portas abertas, né? Sim. Ele está dizendo aqui, via a FUNAI e outras organizações que dizem que, aí botou entre aspas, que cuidam dos indígenas. Né? Essa é a preocupação dele. A Betânia também está por aqui, ela está dizendo bom dia. O Wellington Agenor está dizendo casal abençoado. Conhece o Wellington Agenor, não? Por nome não me lembro. A Gleide Rosali está dizendo prazer em vê-los, pastor André e missionária Germana. A Luziette Gomes está dizendo bom dia, casal abençoado por Deus, pastor Welber, graça e paz a todos. Ela está lá em Paulista, lá em Recife. A Maria Torres também está por aqui, ela está dizendo bondoso Deus os abençoe grandemente com bênçãos sem medidas para vocês. É um grande desafio. Olhem então somente para Jesus, o autor da nossa fé. A Gleide Rosali está dizendo lindo, indo pregai o evangelho. A Luziette Gomes está dizendo, pastor André e Germana, graça e paz, admiro muito o trabalho que vocês fazem, só Deus para dar o valor devido aos missionários, acho que é isso que ela quis escrever. A Laurete Santos está dizendo, bom dia, amados do Senhor Jesus Cristo, que trabalho lindo que vocês fazem, que o amor de Deus, Cristo, esteja sempre no coração de vocês.
A Eleusa Will também está por aqui, ela está dizendo que trabalho lindo, que Deus capacite muitos outros para essa obra grandiosa. A Iraci Lobo está dizendo, foi na pandemia que Deus nos fez conhecer de fato nossos missionários e tivemos a oportunidade de ajudar através da sala de oração da Junta de Missões Nacionais. Deus os abençoe sempre. A Inói Araújo está dizendo, a vida dos nossos missionários é uma verdadeira bênção para todos. Deus continue abençoando e usando-os para a glória do Senhor. Tenho uma grande admiração a esse casal. Enói Araújo, conhecem também? Não. Que nome assim? Não, nome assim, né? A Ana Cristina está dizendo, bom dia, graça e paz ao Senhor Jesus Cristo. Eu faço parte da sala de oração pelo YouTube e tive o prazer de conhecer esse casal de missionários. O pastor André e a irmã Germana são bênçãos. A Érica, na verdade, é a Luciana. A Luciana é do Pará, mas ela mora em Caxias do Sul. E ela está dizendo, que bênção, meus irmãos, irmã Germana, me inspira. Louvado seja Deus por esse casal missionário, coisa linda, Jesus Cristo. Deus abençoe suas vidas. A Aparecida Moraes está dizendo, Deus os abençoe. A Estela Chave está dizendo, valiosos missionários, Deus continue fortalecendo a todos. A Ana Cristina está dizendo, esse casal de missionários tem trabalhado na obra do Senhor do norte a sul do nosso Brasil. Temos visto os testemunhos do trabalho deles na sala de oração. O Valdir Rodrigues está dizendo, meus amados irmãos missionários, recebam o meu abraço através da minha oração. A Aparecida Moraes está dizendo, estou acompanhando aqui de Linhares, no Espírito Santo. O Valdir Rodrigues está mandando aqui Filipenses 4,19. A Doralice Araújo está dizendo, bom dia, irmãos, graça e paz, esse casal de... Casal de milionários, ela já veio na minha igreja batista, ela quis escrever missionário, com certeza. Já veio, mas recebe também o milionário, né? Já veio na igreja batista Arauariz, eu acho que é isso, em Catu, na Bahia. Aparecida Moraes está dizendo, Brenda esteve em minha igreja em Linhares, olha aí. A Luciana está dizendo, se a irmã Germana precisar de tradutor do norte para o sul, eis-me aqui. Ótimo. Lá do Pará. Ela falou, ela está lá em Caxias do Sul. A Priscila Carneiro está dizendo, louvado seja Deus pelos missionários pastor André e Germana, tem sido muito usado por Deus para transformar a minha vida. Priscila Carneiro, conhecem? Priscila, conheço. Priscila, nossa futura radical Amazônia, para a glória de Deus. Amém. A Bernadette Sena está dizendo, bom dia, pastor Welber, bom dia, casal André e Germana, missionários abençoados e abençoadores, que Deus continue usando vocês, Deus continue dando graça e sabedoria. A Marluce Maria está dizendo, irmã Giovana, Deus abençoe vocês, você é uma bênção, sou de Barreiros, Pernambuco. A Silene também está por aqui, ela está dizendo graça e paz, irmãos, bom ouvir o testemunho de busca desse casal abençoado. O Osório Pellegrini está dizendo, eu gostaria de poder ajudá-los, podem me passar meio de contato, preferencialmente o WhatsApp. O Osório Pellegrini está pedindo aqui, tá? A Inói Araújo está dizendo, eu os conheço da sala de oração. A Damiana Gonçalves está dizendo, bom dia, meus irmãos, Deus continue abençoando suas vidas. A Luciana está dizendo, também conheço da sala de oração. A Heloísa Ferreira está dizendo, graça e paz, gosto muito desse casal, que Deus continue abençoando vocês. Muito bem, esse é o pessoal que está no chat, viu, gente? Então, daqui a pouquinho, se chegar mais recados, eu gostaria somente que você também lembrasse de deixar o teu like lá no nosso YouTube, tá bom? Não está ainda batendo a quantidade de pessoas com os likes que aqui estão. Mas muito bem, agora falando um pouco sobre o Projeto Sul, né? O que vocês hoje né, assim, podem associar ou enfim, assim, quais as diferenças e semelhanças, vamos dizer assim, entre o trabalho missionário na Amazônia e no Rio Grande do Sul, especialmente no contexto das famílias atingidas aí pelas enchentes? Eu acho que o que é comum para todos, né, independente da cultura, do local, é a necessidade do cuidado diante de uma tragédia, nós não conhecíamos, né, assim, de perto a região sul, nesse contexto, mas quando nós chegamos aqui, nós chegamos bem na semana que houve toda a enchente, nós chegamos primeiro ali em Canoas,
e nós vimos a necessidade do cuidado de Jesus, do estender a mão da igreja. Então, por mais que a cultura seja diferente, a diferença mesmo, né, do local, tudo, na verdade, é o extremo, né? Mas algo que comum para todos e algo eu acho que é comum da humanidade, né? É a necessidade do cuidado e como as pessoas se tornam mais abertas ao cuidado e a ouvir do evangelho quando você estende a mão. Aqui, não diferente lá da Amazônia, isso é algo também. Aqui, nós não dá para usar camiseta amarela, mas aqui o moletomzinho amarelo tem sido conhecido em muitos locais. É muito comum hoje a gente andar pela cidade, as pessoas perguntarem, são vocês, alguém de vocês limpou a minha casa, olha, alguém de vocês atendeu a minha filha, alguém de vocês levou uma cesta na minha casa. Então, assim, essas ações do cuidado e da igreja, né? E eu acho que nisso a gente entra no que nós falamos lá atrás, o nosso desejo não é deixar as nossas marcas, porque nós somos falíveis, nós somos, né, frágeis, mas é deixar as marcas de Cristo. E aqui no Sul as pessoas estão vendo esse amarelinho e também identificando com a graça de Cristo, como foi durante a pandemia lá em Manaus. Então eu acho que o que se assemelha é que não importa a diferença cultural, o que nos aproxima é muito maior do que aquilo que nos separa, né? E o que nos aproxima é a graça de Deus. E eu acho também, assim, a escassez do evangelho de igrejas, né? Na Amazônia, a gente tem a escassez por conta da geografia, o quanto é difícil você navegar por horas para você plantar uma igreja, o acesso é muito difícil. Mas aqui a gente percebe também que, ainda que tenha o acesso fácil aos locais, né, a locomoção não é tão difícil, mas a escassez de igrejas fortes, relevantes, e o evangelho chegar em muitos lugares ainda é complicado aqui. Então, a gente vê que, ainda que tenha essa similaridade, né, da escassez do evangelho, mas o acesso é muito diferente. Aqui tem a facilidade do acesso, mas ainda assim vemos essa dificuldade. A verdade é que a gente ainda vê, né, um povo e pessoas não alcançadas em muitos locais, de norte a sul do Brasil, de formas diferentes, né, por contextos diferentes, mas ainda a falta, né, e a necessidade do evangelho é muito grande. Sim. Como que a experiência adquirida na Amazônia preparou vocês, assim, no caso, para lidar com as necessidades específicas dessas famílias, né, que foram atingidas por essas enchentes aí? Eu acho que viver, né, como na Amazônia, independente da gente estar vivendo num cenário de pandemia ou de cheia, a gente já vive muitos desafios, né? Então, independente do desafio, do local, isso eu acho que vai preparando a gente para fazer aquilo que for necessário. Por exemplo, né, aqui no Sul, eu louvo a Deus, Deus nos deu a oportunidade de atender um paciente, mas também nos deu a oportunidade de lavar uma casa, de descarregar um caminhão, de separar roupa, né? Foram mais de 20 carretas chegando aqui, todas descarregadas, né, no trabalho com os missionários, com voluntários, né? Ainda estamos nesse processo de lavar casas, abençoar pessoas, e assim, Deus não chamou nenhum de nós, nem para descarregar caminhão, nem para carregar água, e nem para limpar casa. Deus nos chamou para pregar o evangelho e levar esperança. Mas se necessário for para levar essa esperança, descarregar caminhão, limpar casa e atender paciente, nós faremos, e faremos isso com alegria, né? Eu acho que não é o que nós fazemos, mas eu acho que é por que nós fazemos. Nós fazemos porque nós queremos ver a glória de Deus manifestada nesse local. Opa, então, são 11 horas e 19 minutos. Aí uma aqui, né? Não sei, nem sei agora se foi deles. Voltou aí? Acho que voltou aqui, né? Tinha dado uma congelada na imagem. Sim. Mas ela estava falando com o Nós, acho que não é o que nós fazemos, né? Mas a resposta é por que nós fazemos. Nós fazemos porque nós compreendemos que a glória de Deus precisa ser manifesta. Então, eu acho que ter passado lá na Amazônia por cheias, por secas, pelos desafios para chegar, nos traz, né, para esse contexto agora aqui no Sul, também entendendo que, se necessário for, a gente vai limpar uma casa, se necessário for, a gente vai descarregar um caminhão, e tudo isso glorifica a Deus. Então, nós queremos ser sinaleiros, né? Lá na Amazônia, a gente usa muito aqueles holofotes à noite.
Às vezes a navegação está na escuridão, a gente acende o holofote para ver à frente. Nós queremos ser os seguradores do holofote, só que o holofote precisa estar sinalizando a cruz do Calvário. Então, que aonde for necessário, né, que a gente possa sinalizar o reino e sinalizar a graça de Deus. E o que a Amazônia assim, nos ensinou foi a urgência do momento. Então, assim, você alcançar pessoas... Em muitos lugares na Amazônia, a gente alcança pessoas que estão em total isolamento. E às vezes a fala das pessoas é o seguinte: por que vocês não vieram antes? Por que vocês não alcançaram os meus pais, os meus avós? Então, a urgência na pregação do Evangelho ela é muito clara na Amazônia. E isso trouxe para nós também uma realidade aqui no Sul. A urgência na pregação do Evangelho. Então, o serviço na Amazônia nos fez entender que também para o Sul existe essa necessidade. Então, você servir pessoas faz toda a diferença, independente do contexto, do local, da geografia onde nós estivermos, servir pessoas na pregação do Evangelho é a nossa prioridade e é urgente, é para ontem, não podemos esperar. E eu acho que a gente sempre acha que tem o amanhã, né? E nós não temos. Talvez seja a última oportunidade para que as pessoas ouçam do Evangelho, ou talvez seja a nossa última oportunidade de falar do Evangelho, né? Então, eu acho que o que a Amazônia nos ensina muito o tempo é agora. Não dá para a gente esperar o amanhã nós não temos. Talvez a gente vá a uma comunidade há 7 dias e a gente não consiga voltar lá mais, né? Então, essa urgência do reino arde no nosso coração, né? Então, a gente está sempre com a sensação, não posso chegar atrasado. As drogas estão chegando, a prostituição está chegando, e nós precisamos chegar primeiro. Nós temos nas mãos, como Igreja de Cristo, todas as ferramentas para mudar a história das pessoas, e às vezes a gente não se dá conta disso, né? Isso. E hoje, assim, aliás, não hoje, né, mas o que foi e o que é hoje, assim, as principais necessidades, né, que vocês identificaram dessas famílias que foram atingidas, né? Quais foram e quais são hoje essas principais, né, pelo menos, necessidades? Essas necessidades, elas alternaram muito durante esse processo, né? No momento era água, depois era a limpeza das casas, foi um período de alimento, de roupa. Nesse momento, ainda existe muita necessidade, né? Agora voltamos a ter necessidade de água, as águas na torneira ainda não estão, né, para consumo, necessidade de alimento, as pessoas estão voltando para casa. Então, hoje a gente continua na limpeza das casas. Infelizmente, muitas casas foram destruídas, né? Então, existe a necessidade, muitas vezes, de uma manutenção na casa, de uma pintura. As pessoas estão dentro das casas, mas às vezes não tem fogão, não tem geladeira. Então, hoje, essa reestruturação para o voltar para casa. Então, eu sei que muitas vezes a mídia para de falar um pouco e a gente acha que tudo se acalmou. Às vezes as pessoas chegam aqui e falam, poxa, mas eu achei que estava... As pessoas estão tentando voltar à normalidade, mas muita gente... Por exemplo, né, essa noite choveu muito, tem chovido ainda, as pessoas ficam desesperadas, com medo, as pessoas têm receio de que volte a encher. Então, nesse momento, o que mais precisamos aqui são de joelhos dobrados, orando por este lugar, orando por salvação, e porque quem ora contribui, quem ora participa, né? Porque o Espírito Santo fala primeiro em nós, quando estamos na presença de Deus, o Espírito Santo primeiro fala conosco. Então, ainda existem muitas necessidades. Para a glória de Deus, no local onde foi um dos nossos celeiros, nasceu uma igreja, nasceu ali a igreja Jesus Transforma, né? Onde entregávamos água, comida, agora estamos levando a palavra viva, né? Então, eu peço aos irmãos que também estejam orando por esse desafio, mas as necessidades continuam, diferentes, né? Num contexto diferente, mas ainda há muitas necessidades, as pessoas retornarem para suas casas, mas principalmente a necessidade do povo de Deus declarar aqui que existe esperanças, as pessoas podem continuar. Tem pessoas que perderam tudo, inclusive a esperança de um recomeço, né? Desde o mês de maio, vivemos aqui um cenário de guerra mesmo. A gente visita algumas cidades aqui que estão totalmente destruídas. E agora, com tudo isso, assim, vamos dizer, as pessoas tentando voltar ao normal, estamos vivendo agora um pós-guerra.
E às vezes sem feridas aparentes, porque as feridas são profundas, mas muitas vezes está interiorizada. Então, o cuidado da igreja, né, o levar o cuidado para as pessoas, a igreja levar o cuidado para as pessoas hoje é extremamente importante. Então, o que que nós precisamos? Pessoas, né, desde do início dos tempos, a maior dificuldade da igreja são trabalhadores. Então, precisamos aqui continuar clamando ao Senhor por trabalhadores, para enviar pessoas, para que o evangelho chegue a essas pessoas, para que o cuidado de Deus, que essas pessoas que estão sofrendo, entendam que o cuidado de Deus pode chegar até as portas, até a casa, até o coração delas. Muito bom. Inclusive, nessa madrugada, o que saiu aqui nos noticiários, né, é que Porto Alegre foi acordada às 3 horas da manhã com uma tempestade, com muitos raios e trovões e tal, e assustando todo mundo, né? E, de fato, eu imagino, as pessoas ainda estão bem tensas, né, depois dessa tragédia aí no Rio Grande do Sul. Assim, e como que vocês têm feito, como que é o trabalho de vocês para oferecerem apoio, tanto na parte espiritual, vocês estão abrindo igrejas, né, e tal, e também na parte emocional. A gente sabe que, por exemplo, a gente recebeu relatos que até missionários que foram para aí ficaram abalados, né, por ver essa realidade, né, e tal. Então, assim, eu imagino as famílias, né, como vocês falaram, perderam tudo, enfim. Como é que vocês estão fazendo para poder trabalhar também nessa área? Hoje, né, graças a Deus, nós temos aí muitas pessoas envolvidas nesse processo, inclusive profissionais da área da saúde, né, dando esse suporte, acompanhando, né, acompanhando os missionários. Nós temos aí o cuidado missionário, sim, o cuidado missionário de missões nacionais, temos voluntários, né, apoiando, e com relação à cidade a mesma coisa, né, temos levado o evangelho, mas temos levado junto com o evangelho, levado o cuidado, né. Então, ontem nós tivemos aqui, durante essa semana, ações com médicos aqui também, temos psicólogos nos apoiando. Então, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que a gente tem conseguido alcançar para minimizar toda essa necessidade, né? Montamos aqui a lavanderia missionária, uma estratégia para alcançar pessoas, mas também para abençoar, né? Muitas pessoas ainda estão com dificuldade de lavar as suas roupas, então a gente disponibiliza esse serviço dentro da Igreja Batista Jesus Transforma. A nossa carreta missionária, né, já está sendo construída para ficar especificamente aqui na região sul, onde vai abençoar muitas pessoas também. Então, assim, estamos ainda planejando e criando estratégias para acolher esse povo que sofreu tanto nesse tempo. Uhum. Muito bem. E assim, no tocante a... Vocês já abriram igrejas, né? Igreja, né? E gostamos muito do nome, né? Igreja Batista Jesus Transforma. É bem atual, né? Vamos dizer assim. E de que forma vocês acham que a evangelização ela se tornou um instrumento de esperança para o povo, para esse pessoal que passou por isso daí? A palavra de Deus é a esperança, né? Jeremias 17 nos diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança nele está. O Senhor é a nossa esperança. Mas nós vimos nesse processo que à medida que a gente tinha uma ideia, né? A gente ouvia muito, as pessoas não abrem as portas, são frias, mas com esse tempo agora, as pessoas estão necessitadas desse cuidado. Então, muitas vezes, as pessoas vêm aqui para receber uma água, receber uma cesta, mas quando a gente abraça, quando a gente ora por elas, a gente vê, né, a esperança sendo renovada. Então, nós cremos que nesse tempo o Evangelho vai mudar essa história. Nós cremos que o Evangelho vai trazer essa nova vida, né? Assim como a gente lê ali em Salmos, em Jeremias, à medida que as águas vivas tocarem essas pessoas, elas voltarão a viver, a ver a vida de uma outra maneira. Então, nós temos visto, de fato, as pessoas terem esperança através de um abraço, esperança através de uma palavra de salvação. Essa semana nós conversávamos com uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa que tem congregado conosco, e ela, né, declarou que quando nós chegamos ali com a carreta, ela blasfemava contra Deus, ela não entendia por que é que nós estávamos aqui, ela não conseguia entender que Deus era esse,
e muitas vezes, né, ela chegou a ser agressiva em palavras com alguns dos nossos missionários. E hoje ela fala que foi o amor que nós dedicamos a ela que constrangeu ela a tal ponto dela querer saber o que é que nós fazíamos. Ela compartilhou que muitas vezes ela saía andando atrás da gente para ver o que nós íamos fazer. E ela viu a gente entrar em casas para limpar casas. Ela viu a gente ir para locais entregar marmita. Ela viu a gente abraçar pessoas na rua. E ela falou, isso constrangeu ela de uma maneira que ela quis conhecer. Hoje, para a glória de Deus, é uma pessoa que vai descer as águas do batismo agora em dezembro. Meu Deus. Então, existe, né? Nós podemos falar do Evangelho, mas quando nós vivemos o Evangelho da graça, não tem nada que a pessoa possa fazer para confrontar, né? Então, eu acho que em todo esse processo, a Igreja do Senhor foi muito presente. A Igreja do Senhor esteve presente desde limpar a rua, a dar um atendimento médico, a lavar uma casa. Nós tivemos aqui o privilégio de ver um médico, né? Num dia, ele atendeu o paciente e no outro, ele limpar vaso sanitário, ele tirar lama de dentro das casas. Isso é servir. Não importa, né? E a verdade é que não importa qual a nossa profissão, não importa onde a gente mora, não importa o saldo bancário. O que de fato tem valor em nós é a quem nós servimos. Então, é isso que tem feito diferença, né? O amor de Deus nos constrange, né? E a gente viver esse amor e demonstrar esse amor, com certeza irá constranger outras pessoas. Estávamos lavando uma das casas aqui, e um grupo de voluntários, todos vestidos de amarelo, e uma senhora, eu estava assim, observando o pessoal, e uma senhora passou nas minhas costas, encostou, tocou no meu ombro e disse o seguinte, como eu consigo alguns anjos desses para me ajudar na minha casa? O amor de Deus nos constrange. Quando a gente vive o Evangelho, quando a gente faz ações que demonstram o amor de Deus, outras pessoas são tocadas. Isso não tem como não acontecer. Nesse dia, né, que o pastor André está citando dessa senhora, estava um frio, estava acho que 2 graus, assim. Ninguém queria sair de casa. E nós fomos num grupo de pessoas lavar casa, né? Ninguém queria mexer com água, ninguém queria pôr a mão na água, e nós estávamos ali, lavando a casa de uma pessoa, esfregando o chão. Então, para quem olha isso de fora, isso é maluquice, né? Isso é loucura. Mas é o amor que já nos alcançou. Na verdade, a gente não está fazendo para mostrar o que os batistas fazem, não, nós estamos fazendo isso por amor a Jesus, porque esse amor já nos alcançou. Então, ver e viver isso, eu acho aqui, seja na Amazônia, o amor de Deus, através de nós, isso muda a história, né? Mudou a nossa. Quantas vezes nós fomos alcançados através da vida de alguém, por alguma ação que a gente tem certeza que era boa mão do Senhor, cuidando de nós, zelando pelas nossas vidas, né? E ser instrumento nas mãos de Deus é maravilhoso. Muito bom. São 11 horas e 34 minutos, meu Deus. Mas assim, a gente caminhando já para o finalzinho desse bate-papo aqui, gente, eu queria que vocês falassem também quais foram, né, os principais frutos colhidos, vamos dizer assim, através do trabalho de evangelização, tanto na Amazônia quanto no Rio Grande do Sul. São muitos frutos, né, para a glória de Deus. Na Amazônia, nós temos visto ali, hoje, nós temos visto um grande batalhão de jovens sendo formados, pastores, igrejas sendo organizadas. Isso enche o nosso coração, muitos frutos, vidas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, não diferente. Nós, agora em dezembro, se o Senhor assim nos permitir, teremos batismo de pessoas que foram alcançadas durante todo esse tempo aqui em Porto Alegre. Mas temos visto esses frutos em Canoas, ali com o pastor Jorge, em Sapucaia do Sul, com as missionárias, lá na Charlau, com o pastor Walter. Então, os frutos são muitos. Então, alguns palpáveis, né? Deus, às vezes, deixa a gente ver a pontinha do iceberg, só para a gente não desistir. Mas, na verdade, os frutos são muitos. Talvez a gente nunca seja capaz de contemplar o que Deus fez nesse tempo, mas nós temos certeza que o nome do Senhor tem sido glorificado, né? E vidas
têm sido alcançadas, transformadas, e têm transformado outras. Isso que é maravilhoso. As pessoas têm alcançado outras pessoas, e essa multiplicação continua. E são frutos para a eternidade, né? Eu acho que o que a gente colhe aqui nessa terra, frutos palpáveis que a gente colhe aqui nessa terra, é bênção, e é muito bom. De fato, isso revigora a gente, isso nos dá ânimo. Mas você conseguir contemplar e ter a percepção de que frutos para a eternidade, assim, não tem preço, a gente saber que a gente está, de fato, povoando o céu, isso é maravilhoso, isso não tem como a gente, muitas vezes, mensurar, mas isso também enche os nossos corações. Isso não tem palavras para dizer, expressar o quanto isso é bom e o quanto Deus tem nos dado a oportunidade de viver e vivenciar frutos como esse. Muito bom. Indo aqui para a última perguntinha, são 11 horas e 36 minutinhos, gente. Eu quero fazer só mais uma pergunta para vocês. Claro que a gente sabe, né? Vocês aqui estão aí contando, né, todos esses desafios e tal. E também acreditamos que vocês também passam pelas suas dificuldades, né? Pelos seus momentos pessoais, né? Longe dos filhos, da parentela, né? E agora, o trem se estava pegando, se vocês estavam na Amazônia, imagina agora vocês ter que estar lá e no Rio Grande do Sul, aí aqui, né? 24 horas tem sido pouquíssimo, né? Para vocês. Como é que vocês explicam, vamos dizer assim, ou nem que explicam, mas o que vocês falariam, né? Para buscar ou para enxergar, conseguir alcançar fé para nesses momentos, né? Porque de repente vocês olham, tem um monte de coisas para fazer, pessoas para cuidar, mas aí agora de repente vem também sobre vocês algo que vocês sentem dificuldade, né? De também poder se mover, de também poder agir e tal. Isso acontece com vocês? E quando acontece, o que vocês fazem? Eu acho que todos nós, né? Nós somos falhos, somos frágeis, mas o que nos alegra é saber que nós servimos a um Deus que é forte, um Deus que pode todas as coisas. Então, eu creio que nada está nas nossas mãos. Isso nós precisamos enfatizar, nós precisamos entender que não se trata de Germana, André, se trata da glória de Deus. A Amazônia não precisa de nós, o Sul não precisa de nós. Por mais que isso para o nosso ego, né, não precisa de nós. Na verdade, nós precisamos viver o que Deus está fazendo aqui, para que o nosso coração continue batendo. Porque se nós dissermos, não, Senhor, obrigado, queremos voltar para a nossa vida, Deus levanta outra pessoa que faz muito melhor do que nós, porque a glória é dele, né? Então, eu acho que o que nos move todos os dias é a compreensão do privilégio que Deus está nos dando. Mesmo nós não sendo merecedores, Deus permitia a gente participar de tudo isso. E a intimidade com Deus. Nós não podemos fazer a obra sem viver a intimidade com o Deus da obra, né? Então, nosso maior alvo, nosso maior objetivo é a glória de Deus. E para ver a glória de Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Então, meu pastor, né, costumava dizer que se nós queremos gastar, ou nós gastamos 2 horas orando para resolver os nossos problemas em 10 minutos, ou nós passamos 10 minutos orando para resolver o mesmo problema em 2 horas. Então, eu prefiro gastar, né, tempo na presença de Deus, para que Deus resolva os nossos problemas, e aí tudo é possível. E como não se trata de nós, né, aquilo que Deus tem que fazer, Ele levando pessoas, eu louvo a Deus, nós temos na Amazônia e no Sul homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Então, o que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é um trabalho feito por muitas mãos, gente ali na sede de missões nacionais, gente no campo, gente orando, gente ofertando. Então, nada disso é sobre André e Germana, né? Nós somos apenas uma parte bem pequena daquilo que Deus está fazendo. Alguém nos disse, estávamos aqui no momento de oração aqui na igreja, alguém nos disse assim, as horas de Germana e André têm 48 horas. Na verdade, não, tem a mesma que todo mundo. E, na verdade, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Quando nós entendemos que o tempo é de Deus, a gente vai dedicar o que for necessário para fazer aquilo que Deus nos colocou. E Deus coloca muitas coisas dentro do tempo que nós temos.
a grande questão é a gente saber administrar esse tempo, né? Então, vamos fazer muitas coisas? Com certeza. Vamos deixar de fazer muitas coisas? Também. Com certeza. Isso não tem dúvida. Mas aquilo que Deus colocar em nossas mãos, a ideia é que a gente, pelo menos, tente não atrapalhar o que Deus está fazendo. Isso já está de bom tamanho. Mas, ainda assim, a gente precisa se dedicar muito, Ainda somos devedores. Ainda tentando fazer muito, ainda somos devedores. E eu acho que isso, né, liga a gente num outro ponto, né? Nós precisamos de trabalhadores para essa seara. Então, se nessa manhã nós podemos motivar você, eu quero motivar, né, quem está aí nos ouvindo, nos assistindo, a participar do que Deus está realizando. Não fique de fora. Deus está fazendo coisas lindas. Deus está alcançando o norte, o sul, centro-oeste, sudeste. Deus está agindo. Nós temos uma opção. Estou dentro ou estou fora? Se nós estivermos dentro, Deus vai usar as nossas vidas. Deus vai nos dar o privilégio de contemplar tudo isso. Agora, se nós dissermos não, Deus usa outro, né? Então, quero convidar você a fazer parte. Teremos aí a nova edição do Radical Amazônia, do Radical Sul. E tem até para escolher, né? Quem gosta do calor, quem gosta do frio. Não tem como a gente ter desculpa. Temos acampamento vocacional em janeiro, que é um acampamento para despertamento de jovens. Tem o trabalho aí da sua igreja, né? Se coloque à disposição da sua igreja. Sirva onde você estiver. Não espere sair de um local para outro para servir, mas sirva com a sua vida. Tenha o privilégio de participar do que Deus está realizando. Tem as viagens missionárias do barco, tem viagem missionária aqui para a região do sul. Você quer abençoar pessoas? Vem para cá para o sul. Existem milhares de pessoas que ainda precisam ouvir Jesus. Maravilha. Tem trabalho. Gente, antes da gente encerrar, antes de vocês trazerem aí as considerações finais de vocês, deixa eu só ler aqui, chegaram aqui mais recadinhos aqui no chat, rapidinho. A Sara Almeida, ela está dizendo, graças a Deus, do Elber e queridos missionários, já conheci na sala de oração durante... voltando. Graça e paz, pastor Elber e queridos missionários, que conheci na sala de oração, e ela falou, tremendamente inspiradores. Queria que cada pastor batista tivesse experiência como desse casal Coincidentemente, vocês são paulistas, ela botou aqui, Paulista, Pernambuco, mas Paulista é lá em Recife. A Silvana está dizendo, Deus é bom. A Ana Cristina está dizendo, eu sou daqui da cidade de Natal, faço parte da sala de oração, desde que a sala de oração foi criada. Nós conhecemos esse casal e seus testemunhos da sala de oração. Que Deus cubra suas vidas com saúde. A Maria Carmelita Reis está dizendo, eu também conheço da sala de oração. A Doralice, desculpe, missionários, Deus continue abençoando. A Iraci Lobo está dizendo amém e amém. A Ana Cristina está dizendo amém e amém. Eu concordo plenamente com as palavras da irmã Germana. Eles são exemplos de vida e dedicação no trabalho da obra do Senhor. Por isso, eu amo esse casal. A Van Gomes, que apresenta aqui o Virtuosas Modo On toda segunda-feira aqui com a gente, ela está dizendo, queridos, que palavra. O tempo é agora, não temos o amanhã emergencial. A Larissa Ferreira está dizendo, amo esse casal. Minha maior inspiração do campo. A Conceição Pinheiro está dizendo que bênção, Deus abençoe os irmãos missionários. A Marluce está aqui com as mãozinhas dando glória a Deus, acredito. A Silene Santana está dizendo glória a Deus pelas vidas transformadas. A Enói está dizendo fomos chamados para servir ao Senhor. A Edivalda está dizendo glória, a preciosa palavra. E a Enói, a última aqui, está dizendo que Deus levante os vocacionados e chamados para essa obra missionária tão linda, em nome de Jesus. Muito bem, esses foram os recadinhos. Gente, para a gente encerrar aqui esse bate-papo, eu queria que vocês pudessem deixar para a gente uma mensagem, né? Que mensagem vocês gostariam de transmitir aí para a gente, para a igreja, sobre a importância de se engajar em missões, tanto no contexto urbano quanto em áreas mais remotas, né? Eu acho que o que a gente tem a dizer para as igrejas, sim, perca a oportunidade, né, de servir, de estar inserido em tudo isso, seja orando, seja ofertando, seja indo, porque desde as comunidades ribeirinhas
até as regiões urbanas aqui do Sul, a necessidade do Evangelho. E nós, como povo do Senhor, como servos do Senhor, temos o privilégio de poder transformar vidas. O Estado pode levar tudo, água, pode levar alimento, pode limpar as casas, pode chegar às comunidades ribeirinhas, mas só a Igreja de Cristo Jesus pode levar a transformação, né? Então, quero convidar você a, junto conosco, participarmos e levarmos a salvação de Cristo Jesus. Seja um missionário. Romanos capítulo 10, verso 14, a parte B. Como ouvirão se não há quem pregue? Ser missionário não é você sair da onde você está, é você pregar aonde você está, é entender qual é a missão que Deus te deu. Deus nos deu uma missão tão valiosa, e às vezes a gente não tem a percepção de quanto isso é precioso, de como nós podemos ser usados por Deus para pregar o Evangelho, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Maravilha. Bom, faltam 14 minutos para o meio-dia. Hoje nós batemos todos os recordes aqui, inclusive de audiência também, né? Gente, Deus abençoe a vida de vocês mais, tá bom? Espero vê-los aqui mais uma vez, trazendo-nos muitas novidades, trazendo-nos aí o que a Igreja Batista Jesus Transforma está fazendo também no Sul, né? Então a gente espera vê-los aqui mais vezes aqui na Quarta Missionária, ou quem sabe, né, numa dessas viagens missionárias no barco, que é um sonho meu. Opa! Amém! Estar aí um dia, né, participando de uma viagem dessa, né, que o Papai do Céu possa continuar abençoando vocês, e até a próxima, então, tá bom? Muito obrigado aí por ter atendido a gente. Amém. Obrigado, Deus abençoe a todos. Valeu, obrigado mesmo. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.